Bem-vindos a mais uma edição do Medical Talks Live aqui do Center Norte. Hoje eu vou conversar com o Alan, ele é fundador da agência NuMind. Alan, muito obrigada por ter aceito o meu convite, de ter vindo aqui bater esse papo. É uma coisa super informal, mas que a gente está produzindo para os nossos visitantes do site da Medical Fair. Muito obrigada, seja bem-vindo. Obrigado, Malu. Parabéns pelo modelo do evento, pela inovar num momento tão delicado como esse. E é impressionante o que você está fazendo aqui. Vocês estão de parabéns, e parabéns para você e para a Amy. Muito obrigada. Eu queria que você contasse um pouquinho, para quem está assistindo a gente, como que foi a fundação da NuMind, da onde que veio a ideia da agência, como que você começou? Legal. Eu sou formado em administração e comecei a trabalhar em marketing durante toda a minha carreira. E depois de 8 anos trabalhando como marketing, né, saí como gerente de produto, eu decidi ir para a parte de agência, entender um pouquinho como que funcionava, e lá eu me encontrei. Então, comecei trabalhando em agência, me tornei sócio de agência, depois fundei a Tri Comunicação, e ela mudou de nome por um reposicionamento e virou NuMind. Além da NuMind, eu também sou sócio de uma agência chamada M2B, que ela tem foco em pequeno e médio cliente, pequenos e médios empresários, e a NuMind que atende grandes, médios e grandes empresários. Você sabe que a gente atua muito no setor de saúde, né? A Amy faz outros eventos também, mas no setor de saúde a gente tem uma referência que ou o hospital ou a clínica ela é enorme, e aí ela contrata sempre os melhores do mercado, é um preconceito até. Ou as clínicas e hospitais de pequeno e médio porte não têm dinheiro para contratar. E eu acho que isso é um pouco um paradoxo que tem que ser quebrado, né? Porque uma clínica pequena pode sim ser bem assessorada com uma agência, com um planejamento. Fala um pouquinho, eu sei que você teve uma experiência recente, conta pra gente. É bacana esse ponto, realmente existe uma diferença, né, entre um mito, né, de trabalhar com as agências, mas pode sim, qualquer tipo de clínica pode procurar uma agência, mas existe o foco, né, qual que é o foco que você vai dar. E hoje, e foi aí que a gente encontrou, trabalhando com uma clínica de psicologia, a gente encontrou um nicho no mercado e conseguimos desenvolver um processo especialmente para clínicas. Então, o que acontece hoje? Normalmente, as clínicas elas têm os seus pacientes, né, habituais, mas sempre buscam mais pacientes. Então, nesse primeiro passo que a gente chama, né, nós buscamos traçar o perfil desse paciente ideal para essa clínica e buscar esse paciente dentro das mídias digitais, né? Então, nós usamos softwares de inteligência artificial para poder fazer essa busca junto com Google, Facebook e enxergar, né? Então, o perfil de paciente ideal para aquela clínica e o próprio paciente também enxergar que aquela clínica é ideal para ele. Então, para fazer esse match entre os dois. A partir desse momento, então, a gente aumenta o fluxo de pacientes na clínica. Quando eu aumento o fluxo de paciente na clínica, eu tenho um segundo problema, que é como que eu vou atender esse número de pessoas que já não são os habituais. Então, a gente passa para o passo 2, que é treinar, né, desde a recepção ao time de venda, que é para que esse paciente e os pacientes já habituais da clínica tenham uma experiência melhor ao entrar na clínica, né? Então, todo mundo já teve uma experiência desagradável entrando numa clínica, sendo mal atendido, atrasando, tem uma série de problemas que acontecem. Então, a gente conseguiu montar um treinamento específico para isso, para que gere uma experiência melhor para esse paciente. Você consegue dar uma padronizada, né, no que a clínica já tem e melhorar internamente. Perfeito. Já pegar os recursos que a clínica tem e trabalhar esses recursos para que a experiência do paciente seja melhor, com certeza. Até porque atrair novos pacientes e depois perder, você tem que reter, né? Exato. Custa muito mais caro hoje, né, você trazer um paciente novo do que manter o seu paciente atual. Então, o investimento ele é maior. Então, a hora que eu coloco esse investimento, eu invisto e trago novos pacientes, eu tenho que mantê-los, né? E isso você só mantém se você tiver uma experiência interessante, né? Então, primeiro a gente tem o alvo, procura quem são esses pacientes, atrai ele, tem um tratamento um atendimento diferenciado, Perfeito. né? E depois?
Depois disso, a gente passa a trabalhar com conteúdo, né? Então, trabalhar conteúdos das redes sociais dessa clínica e dos médicos. Hoje existe um outro mito que muitos médicos enxergam, que só de estar na rede social, no Instagram ou no Facebook, a clínica vai encher. E não é isso, né? O conteúdo ele ajuda aquele paciente que está buscando informação a entender se é aquela clínica, se é aquele médico que ela deve procurar ou não. Mas não é só pelo conteúdo, então tem uma série de coisas que precisam ser feitas antes. Então o conteúdo vem no terceiro passo, junto com a manutenção de todos esses passos anteriores. Tá? E o quarto passo é trabalhar o relacionamento com esse cliente. Então, eu trouxe o cliente para a clínica, esse cliente teve uma experiência, ele tem que ter o retorno, né? Ele vai voltar, dependendo do tratamento que ele faz. Eu preciso lembrar ele da data, da hora, eu preciso, no aniversário dele, mandar uma felicitação, a clínica apareceu com um tratamento novo, tem um tipo de tratamento inovador, oferecer isso para os pacientes. Então, a gente faz um trabalho de relacionamento com o cliente, de ter esse cliente, né, o paciente, ter esse paciente mais próximo da clínica, né? Então, informando ele de tudo o que acontece dentro da clínica. Então, com isso, a gente consegue fidelizar o cliente. Tá? E o paciente também, né? Então, todo paciente é um cliente, então a gente acaba fidelizando ele. Por exemplo, eu tenho uma clínica ou uma cooperativa de médicos que trabalham juntos, a gente quer anunciar. Daí eu ligo para você e falo, Alan, preciso de um projeto. Quanto tempo que a Numind consegue fazer um estudo e entregar um projeto para uma clínica? A gente entrega o projeto em até 15 dias. Super rápido. É muito rápido e todo esse passo ele vai de acordo também com a demanda e com o interesse da própria clínica. Nós brincamos que nosso trabalho é muito parecido com o do personal trainer. Se a clínica não estiver disposta a fazer essas mudanças, esse processo ele demora mais. Então, a gente acredita de 30 a 90 dias, o primeiro passo, que é de aumentar o número de pacientes para essa clínica, é esse o tempo que a gente demora, entre 30 e 90 dias, e depois os outros passos, entre 30 e 40 dias, a gente vai passando os outros passos. Mas primeiro a gente monta esse planejamento, em 15 dias, a gente traça o perfil da clínica, traça o perfil do paciente ideal, né, o público, a persona, e aí sim a gente começa a trabalhar. E aí também eu acredito que esses passos acabam acontecendo também juntos, né? Você não precisa finalizar o primeiro para começar o segundo. Sim. Porque enquanto você também está buscando esses novos clientes, você já está gerando conteúdo, já está treinando a equipe no local, acontece um pouco meio que Ele pode acontecer em conjunto, como existem vários tipos de clínicas, né? Então tem clínicas que preferem que isso se inicie de forma junta, né? E tem outras que preferem, não, eu tenho uma verba mais reduzida, então eu preciso fazer por steps, né? Então, nós fazemos das duas formas, não tem problema nenhum. Que ótimo! Eu acho que a gente tem essa visão arcaica mesmo, que só o grande vai contratar agência, só o grande vai contratar a consultoria. E uma coisa que a gente tem discutido aqui no Medical Talks todos esses dias que já passaram não, o grande, ele provavelmente já tem até dentro. Sim. Quem precisa de ajuda é o pequeno e o médio. Exato. Isso é uma coisa que a gente vê que o laboratório faz muito bem, né? Os laboratórios já são preparados para ter essa comunicação, essa organização. Por que não as clínicas também? Perfeito, perfeito. É o que a gente fala. O médico ele estudou para ficar no hands-on, né? Para atender. Então, toda essa parte, esse back-office, ele precisa de uma ajuda, ele precisa de uma assessoria. Então, é por isso que a Numind oferece serviço, identificou esse gap, essa dor no mercado, e por isso que nós estamos oferecendo esse serviço. Então, são esses passos para que a clínica tenha uma boa visibilidade no mercado e que também atenda bem o seu paciente. Eu acho isso perfeito. Eu acho que eles precisam dessa ajuda exatamente pelo que você falou, né? O médico ele é treinado para atender. O Alan é treinado para atender vocês, médicos. Exatamente. Então, aproveitem da solução da Numind. No final, a gente coloca os contatos para vocês falarem com o Alan. Alan, muito obrigada por ter vindo aqui conversar comigo. Eu que agradeço. Adorei. É um prazer. O Alan vai estar lá na Medical Fair o ano que vem, de 4 a 7 de maio, no Center Norte, aqui em São Paulo. Muito obrigada.